Chegou a hora de falarmos sobre as quase 500 páginas de Capitão América, a primeira luz da aurora, Epic Collection. Essa aqui é a Epic Collection lançada aqui no Brasil de número 5. Tô fazendo resenhas desses trabalhos aqui, não necessariamente numa ordem de lançamento. Então é a vez da Epic Collection do Capitão América. E antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te dizer que no momento que eu estou gravando esse vídeo, você pode comprar este quadrinho e outros no site da Panini com descontos progressivos e cupom cumulativo. Você pode comprar esse quadrinho aqui batendo marca ali de mais de 40% de desconto. Aqui na descrição eu vou deixar todos os detalhes para você. Inclusive eu recomendo que você entre nos nossos canais de promoção ou num dos grupos, né? Você pode entrar ou no canal do Telegram ou no grupo de WhatsApp, que lá a gente está inclusive montando esses combos para você, destes descontos progressivos, somados aí um cupom de desconto cumulativo para você pagar muito barato, inclusive nestas Epic Collections. Também preciso te dizer que eu já resenhei aqui no canal quase todas as edições Epic Collections lançadas até agora, e aqui na descrição vou deixar também os links. Aí você já vai fazer sua compra. Se você tem alguma dúvida se vale a pena ou não, você já confere que na descrição também tem um link do vídeo da resenha das Epic Collections que eu resenhei até agora. Então assiste esse vídeo e depois dá uma visitinha aqui na descrição, tá bom? No comentário fixado também para você adquirir com super desconto esse trabalho e outros. Bora pra resenha! Delícia! Fazia tempo que eu não trazia resenha de Epic Collection aqui pro canal. Sou muito fã desta coleção aqui. Busãozinho de mão, olha que delícia! Quase 500 páginas, cara. Tem um pouquinho de extras aqui. Capa traseira bizarra, vou te dar uma recomendação, não lê isso aqui não, tá? Você lê isso aqui, você vai tomar spoiler. O texto aí tá meio esquisito, aí tá dando spoiler esse texto aí, tá? Ó, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui. Capitão América, Primeira Luz da Aurora. Você tá vendo aqui que tá volume 9? Esse volume 9 não é o volume da coleção, tá? O volume da coleção que saiu aqui, essa Epic Collection, é esse aqui, ó, volume 5. Mas ele é o volume 9 das Epic do Capitão América. Eu espero muito, muito, muito que a Panini lance todos. Panini, por favor, hein? Por favor, hein? Vamos dando uma conferida aqui. Você tem os índices, é importante a gente dar uma conferida aqui nos nomes que participam no roteiro desse trabalho aqui, em todas essas histórias. Temos aqui o Roger Stern, que terá aqui, né, um destaque especial por conta da fase que ele faz junto com o John Byrne, que também faz roteiro aqui, mas ele vai trabalhar especialmente na arte. Bill Mantlo, Mike Barr, David Michelini, Al Milgrom, DeMatteis, David Anthony Kraft, Jim Shooter e Chris Claremont. Cara, isso aqui é a nata da Marvel dos anos 70. As histórias aqui se passam no começo dos anos 80, mas o projeto, a elaboração da ideia se deu ali em 79, começam as histórias a ser lançadas nos anos 80. Isso aqui, cara, faz parte de uma Marvel que não existe mais. É uma Marvel clássica dos anos 70, é um momento que, na minha forma de enxergar, a Marvel, como a gente conhece hoje, começa com muita força ali nos anos 60, mas a Marvel dos anos 60 é Stan Lee, Jack Kirby, Roy Thomas, e aí nos anos 70, estes nomes aqui vão tornar a Marvel, assim, a casa das ideias. É um momento que a Marvel vai superar a DC em número de vendas, vai se tornar a gigante que se tornou. Então, são nomes muito importantes. Aqui na arte temos John Byrne, o veteraníssimo Gene Colan, temos aqui Lee Elias, Mike Zeck, Alan Kuperberg e Marie Severin. Pessoa que leu quadrinho nos anos 80, olha esses nomes, arrepia. Porque são nomes realmente muito importantes, são nomes aí que estiveram presentes em vários títulos na época da Marvel. Você vai encontrar essa galera fazendo trabalhos do Homem-Aranha, do Hulk, dos Vingadores, do Thor, em tudo quanto é canto. E temos na arte final aqui, inclusive, alguns nomes que trabalharam na arte também, é o caso do Byrne. O Byrne sempre foi um artista completaço, né? Escreve, desenha, faz arte final e tudo muito bem, né? Foi um gigante, né? O Byrne é um gigante ainda dos quadrinhos, está entre nós, é um gigante dos quadrinhos. Temos aqui Mike Zeck também, que mais aqui destaque? Al Milgrom, né? Frank Giacoia, Marie Severin também aqui mais uma vez. Então vamos começar pelos extras aqui, porque é relevante para o que eu quero explicar sobre esse trabalho. Temos algumas artes aqui. Esse texto aqui ele é muito importante, é um texto do Roger Stern, tá? Falando sobre como ele conheceu e como ele foi trabalhar no título do Capitão América. Ele foi editor do título, e aí apareceu a oportunidade de trabalhar, foi trabalhar junto com o Byrne, e ele acabou fazendo uma fase muito curta, poucas histórias, inclusive algumas histórias bem marcantes na época, porque trazia alguns aspectos, trazia antigos aspectos para o Capitão América, revisitados, e coisas novas também, tá? Olha só, isso aqui são os extras. Isso aqui foi uma história que o Byrne desenhou, mas nunca virou uma história de fato. Ele deu essas artes aqui pro
Roger Stern. O Roger Stern cedeu isso para a coletânea que foi feita dessas histórias aí do Capitão América nessa fase do Capitão do John Byrne juntamente com o Roger Stern. Roger Stern no roteiro, John Byrne desenhando. Aconteceu alguma coisa, eu não sei o que, na construção da fase Byrne Stern, ou Stern Byrne, né? O Byrne estava desenhando, e que eles estavam desenvolvendo uma série de ideias novas para o título do Capitão América. Por exemplo, você vai ver o Capitão América aqui trabalhando como um artista da publicidade. Então eles colocam o Capitão América mais distanciado da mansão dos Vingadores, né? A gente tem uma história aqui que ele vai encontrar o Dum-Dum ali, vai falar com o Nick Fury, né? Tá resolvendo uma questão do passado, mas logo você vai ver um Capita tendo uma vida civil, né? Ele quer ter uma vida civil, ele quer trabalhar na publicidade, ele quer ter uma experiência de alguém fora dos quartéis e tal, e isso para a época que esse material foi produzido era uma novidade, inclusive o fato de que ele vai ter um interesse romântico aqui na Byrne. Uma mina super gente boa, assim, a gente vai ver o Steve aqui indo para barzinhos com os amigos, tomando uns gorós, dançando. Então havia toda uma tentativa aqui de trazer, né, esse elemento mais civil para a vida do Rogers. E isso estava sendo construído de uma forma bem desenvolvida. Tem a história aqui em que o Capitão América cogita se tornar presidente dos Estados Unidos, e tem todo um lance com essa história aí da época. Estava em período de eleição dos Estados Unidos, né? Eles brincaram com isso, já tinham feito isso antes com outros personagens da Marvel, e, pô, quem melhor que o Capitão América para ter uma história dessa, né? Candidato à presidência dos Estados Unidos. Para a época foi muito marcante essas histórias. E aí eles vão escrever uma história aqui, que é a Capitão América 255, que é uma história que vai mostrar, após o Capitão América enfrentar vários inimigos, Batroc, Mr. Hyde, a gente vai ver aqui ele com antigos companheiros ali, os invasores, né? Que isso aqui é um material lá da primeira Marvel, lá da Marvel antes do Homem-Aranha, lá Marvel dos anos 40, né? A gente vai ver essa história, e aí a gente vai ver o Capitão América atuando na Inglaterra, com velhos amigos e velhos adversários também, até que a gente tem a Capitão América 255, como eu te falava, onde a gente vai ter a história em que o Capitão América vai relembrando, né? Ele tá na Inglaterra e ele relembra vários eventos ali do período da Segunda Guerra Mundial, e aí aproveita-se para recontar praticamente... Olha o desenho do Byrne, cara. Nossa senhora, o Byrne é demais. Para recontar essa história do Capitão América. A origem do Capitão América, ela é recontada. Só que aí aconteceu alguma coisa, e o Roger Stern não revela o que é, eu sinceramente não sei o que foi, mas foi um problema que aconteceu, que afastou o Byrne e o Roger Stern do título. Então eles não deram prosseguimento nas suas ideias. O próprio Roger Stern diz naquele texto que eles tinham várias ideias para dar continuidade ao título, mas eles tiveram que se afastar. Por alguma razão, não sei se teve briga com a editoria da Marvel, se foi algum questionamento, eles se afastaram. E aí a gente vê que outros nomes vão assumir aqui os títulos. Tem essa história com o Hulk, e o que vai acontecer é o seguinte: as histórias não ficam ruins, mas elas ficam com uma pegada um tanto quanto repetitiva, no seguinte sentido: sempre aparece alguém tentando destruir os Estados Unidos. Muito das histórias do Capitão América gira em torno disso, né? O Capitão América sempre tentando salvar, né, a liberdade, a democracia, sempre tem essa pegada, mas você percebe claramente. O interessante é que eu percebi isso enquanto eu lia. Eu só li aquele texto final depois que eu li todas as histórias, e é perceptível que há um corte abrupto aqui na forma como a trama, né, a série ia se desenvolvendo. Não é que as histórias ficam ruins, as histórias têm essa pegada meio setentista, né, e ali já passando para os anos 80, então é sim um material bem carregado de texto, é um material mais pesado de ler, mas eu sinceramente não acho enfadonho não. Eu acho que é pesado, ele torna-se até um pouco cansativo, mas não enfadonho, não é um material chato de ler, você tem que mergulhar nesse clima aqui dos anos 80. Essa história aqui, por exemplo, onde o Steve vai ajudar um antigo companheiro, com o filho dele, tá fazendo parte de uma gangue lá, e o amigo do Steve pede para que ele tenha uma intervenção ali. É uma história bem bonita essa história, é uma história bem bonita mesmo. Esse Capitão América aqui não é o Capitão América, por exemplo, da Guerra Civil, que é um Capitão América que você pode até estar do lado dele,
mas as atitudes dele em alguns momentos você pode questionar, você pode refletir se ele está certo ou não. Aqui não há essa dúvida, nunca existe esse momento em que você questiona as ações do Capitão América. Ele é um herói ilibado, ele é um herói defensor da liberdade. Aliás, ele vai fazendo discursos aqui. Há uma história que aparece o Nômade, para quem não se lembra, o Nômade era o manto do Steve Rogers, no momento em que o Steve larga, né, o manto do Capitão América. Isso aconteceu lá nos anos 70, tem uma história clássica do Capitão América, que o Steve deixa de ser Capitão América e adota o manto do Nômade, né? Seria o herói apátrida, um herói que não defende nenhum país em específico e tal, ele não representa nenhum país específico. E aí aqui a gente vai ter uma história que reaparece o Nômade. A gente vê que inclusive há tentativas aqui de retomar mais aspectos dessa vida civil. E, claramente quem deu sequência ali à série parece que em algum momento esquece essa coisa de que o Steve trabalhava como publicitário, isso fica ignorado, ele passa a ser só um agente de campo. Aí em algum momento os caras falam, peraí, mas nós temos que lembrar que ele tem uma namorada. Ah, volta. Aí volta aqui numa história, tá? Mas depois se perde de novo, ou seja, você não consegue mais aquela construção que estava sendo elaborada na fase do Roger Stern e do John Byrne, tá? A gente vai avançar aqui para uma história, esse arco aqui, pega duas histórias, eu achei bem divertido, aqui a participação do Aranha é bem legal, é um encontro que mexe com a gente assim, nesse espírito super-heróico, pô, que legal os dois atuando juntos. É engraçado como a Marvel fazia isso e dava certo, e às vezes continua até hoje, você lê até hoje, te dá aquele entusiasmo de ver os personagens trabalhando juntos, é curioso isso, né? Então a gente tem essa história, eles atuando juntos aqui, defendendo ali, e vai ter participação do Nick Fury aqui também. É uma história bem... Nessa parte mais final do quadrinho, é a história que eu mais gostei, tá? Então assim, ó, é um material irregular, tá? Não é um material ruim, mas ele é um material irregular até por conta desse corte editorial que claramente existe. Não há o que questionar da arte, todos os artistas trabalhando aí são incríveis, não tem artista ruim nesse quadrinho, tá? E o roteiro, ele também modifica alguns aspectos à medida que você avança pela história. Por exemplo, na parte mais final do quadrinho você vai ver que o Capitão América começa a fazer, talvez até de uma forma excessiva, discursos. Ele tá todo momento fazendo discurso, ele tá lutando e discursando sobre a liberdade e tal. Faz total sentido com o Capitão América. Mas esse elemento você não percebe ele no começo da história, e mais pro final desse encadernado aqui você vê isso aparecendo com mais frequência, tá? É um material para quem quer conhecer o Capitão América, é um material que tem uma fase importante do Capitão América, tem momentos bem interessantes que esse encontro com o Homem-Aranha, há também uma história que você viu aqui na arte, que é um encontro com o Hulk, tá? Então ele tem histórias aqui que são importantes, de uma fase que para a época foi bem marcante, e sem dúvida acrescenta alguns elementos na cronologia do Capitão América. Por exemplo, o fato de que o Capitão América é um desenhista, né? E esse afastamento que ele tem em relação aos Vingadores e tentando ter uma vida civil aqui, também é um elemento que na época foi assim, uma grande novidade. Tá? De resto, a gente vai ver o Capitão América enfrentando vários inimigos tradicionais, Batroc, Mr. Hyde, Caveira Vermelha, dentre outros. Tá? E o melhor disso aqui é realmente o momento ali que trabalha Roger Stern e John Byrne. Juntos ali eles conseguem fazer algo que indicava para uma coesão narrativa muito grande, que se perde ao longo das páginas, mas que não chega a nos aborrecer. Tá? Não o fato dessa mudança, você percebe que houve um corte ali, você, pô, tava mais legal do jeito que tava. Mas não chega a aborrecer e fica uma sensação que à medida que você vai avançando as edições, parece que a galera foi pegando de novo ali um pouco o fio da meada, não como faziam Roger Stern e John Byrne, numa pegada diferente, mas vai pegando um fio de meada ali de novo, com o Steve mais como agente de campo, e parece que quando os caras assumem isso, não, tá, esquece esse negócio aí que o Stern fez e tal, vamos voltar o Steve Rogers como um agente de campo, beleza. Aí eles até conseguem fazer uma ótima história. Eu gostei, dentro da proposta desse trabalho aqui, eu considerei uma ótima história esse encontro aí entre Capitão América, Nick Fury e Homem-Aranha. Beleza? Então é uma edição aí para você conhecer o Capitão América e aprofundar-se mais na cronologia dele, com um ótimo momento aí dentro da cronologia, uma fase que ficou bastante aclamada, até hoje reconhecida pelos fãs do Capita como uma ótima fase, a fase do Roger Stern
e do John Byrne, beleza? Na descrição do vídeo esse aqui e os outros volumes Epic Collections. Aproveite, tem desconto progressivo, cupom cumulativo para você aproveitar até com mais de 40% de desconto, hein? Corre que é por tempo limitado, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!